Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está vendo esse podcast, mas a gente está aqui mais uma vez, né, no canal da Erenpaf, para poder conversar hoje com nossos dois convidados, né, junto aqui com o Caio. E a gente vai falar hoje com o delegado do nosso município, que é o doutor Vitor Hugo, né? E o major, né, da Quinta, o subcomandante da Quinta, né, o major Ivo, que está aqui com a gente para conversar sobre alguns temas que, na verdade, a gente já vem trabalhando na escola, né, ao longo do ano, e a gente vai tirar algumas dúvidas hoje aqui com eles, tá? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Sintam-se à vontade, a gente vai ter uma conversa aqui hoje sobre alguns temas e Caio está aqui também para tirar algumas dúvidas, né, representando aí os discentes da escola, né, enquanto as dúvidas que eles têm. A gente queria começar, né, primeiramente agradecendo a vocês, né, pela presença, pela disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. E a gente queria começar falando sobre esse tema de menores infratores, né? A gente queria começar tendo algumas dúvidas em relação a isso, porque surgem muitas dúvidas, né, deles em relação a poder ou não ser detido, em relação a como proceder, se você vê um menor cometendo uma infração, ou se você passa por isso e quais são as consequências que isso tem para você. Então a gente queria começar por esse tema, né? Ao cometer alguma infração, quais seriam as consequências que o menor ele tem, né, principalmente de imediato, né? Ele vai ser encaminhado para a delegacia, ele vai ficar preso ou não vai, tem algumas dúvidas que surgem. E aí pode ficar à vontade para os dois quiserem começar. Quer começar, senhor João? Às vezes na hora da abordagem? Começa com, né, realmente, a gente não distingue na hora de uma abordagem, de uma prisão, de um cometimento de um ilícito, ser menor ou não, né? Porque ninguém vai perguntar qual é a sua idade antes de abordar, né? Sim. E se a pessoa, no caso um menor, for flagrado com algum entorpecente, às vezes um celular que o menor, na ânsia de ter um celular bom, né, termina recepcionando um celular que tem queixa de roubo, aí esse menor é conduzido à delegacia. Aliás, toda ocorrência que a gente depara com ela no meio da rua, ela tem que terminar na delegacia, né? Para o delegado dar o aval final do que proceder, né? A orientação é sempre essa. A diferença é que a gente é orientado a ir atrás dos pais, de um representante legal, para ir junto, né? Para o menor não seguir sozinho na viatura. Mas se não aparecer na hora, ele é conduzido e da delegacia é contactado o responsável, né? Isso. Aí o que a gente tem, né, de preocupação é sempre que esse menor venha acompanhado de um responsável. Se não tem um responsável, a gente tem o cuidado de chamar o conselho tutelar para que acompanhe, né? Esse menor, alguns têm dúvida, o menor, o que a gente faz? Coloca ele no camburão, não coloca algema no algema. O menor, existe uma precaução de colocar esse menor ali realmente dentro da viatura, dentro do compartimento normal, mas o menor pode ser sim algemado, tá? Alguns falam, o menor não pode, é intocável. Não, o menor não é intocável. A gente, dependendo da situação, se houver uma possível agressão, o menor estiver ali conturbado, a gente pode sim algemar ele. E aí ele pode ser levado para a delegacia nesse sentido. Uma vez na delegacia, a gente vê o que aconteceu, qual foi o possível, eu vou chamar aqui de crime, num aspecto um pouco mais informal, porque o menor também ele comete, né? Assim como um adulto comete um crime, o menor também comete, apesar de ser dado outro nome. A gente dá o nome de ato infracional. Mas, a grosso modo, é um crime. É um crime cometido. Mas, a grosso modo, são jogos de palavras, a grande verdade é um crime cometido por um menor de idade. E que vai ser dado um tratamento muito, muito parecido com um adulto, né? Então, a gente faz um procedimento, que é um procedimento especial de menor. O menor é escutado. E dependendo da situação, a gente pode liberar o menor para a família, com a família assinando um termo, e ele vai continuar ainda assim respondendo isso. Vai ser enviado para o Ministério Público, procedimento, vai dar todo o andamento. Se caso o crime tivesse sido um crime mais grave, com uma ameaça, com uma violência, o delegado pode entender pela apreensão desse menor. Se a gente entender que a gravidade foi severa. Então a gente faz um despacho, entendendo que esse menor precisa ser apreendido pela segurança dele, pela segurança da situação, da sociedade, seja lá o que tenha acontecido, e a gente mantém esse menor apreendido, no outro dia ele é apresentado ao Ministério Público, e lá o Ministério Público vai decidir a vida dele, né? Se vai fazer um pedido de internação, dependendo do prazo, e depois o juiz vai decidir isso daí, o tempo de internação.
Em relação à apreensão, né? Quando ele é apreendido, ele vai ficar numa cela separada de demais que estejam apreendidos? Como é que funciona isso? Isso, obrigatoriamente tem que ficar numa cela separada, ele não pode ficar com adultos, mas pode ficar com outros menores, caso não tenha outro alojamento sozinho e tiver menores. Então, com outros menores ele pode ficar ali. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. No momento que a gente vem vivendo, os alunos também têm bastante medo dessa história de massacre. Se algum aluno ele é pego pela polícia dentro da escola com algum tipo de ameaça ou portando alguma arma, seja branca ou não, o tratamento é o mesmo que o senhor veio explicando aqui agora, certo? E isso é a mesma coisa. Ele vai ser levado por esse crime que ele tem cometido, seja uma ameaça a alguém, ou um aluno, ou um professor, seja pelo porte de uma arma, seja ela de fogo ou uma arma branca. E ele vai ser dado o mesmo tratamento. Vai ser imputado a ele ali aquele porte, aquela ameaça, e o procedimento vai seguir com isso daí. E também tem outra pergunta, jovem, ele tem o costume de fazer muita piada, e às vezes fazer muita piada sobre assuntos não cabíveis. Sobre essa questão de piadas, também sobre algum massacre ou racial, ou algo racial, que tratamento ele recebe? Tipo, o que acontece com ele? Se essa piada extrapolar, né, o que a gente entende como de bom senso ali, e pegar elementos que a gente hoje tem como um racismo de cor, etnia, procedência nacional, uma religião, hoje também entendido às vezes também até como o aspecto, a orientação sexual da pessoa, se essa piada for nesse aspecto, ela está incorrendo sim nesse ato infracional relativo a esses crimes. Então, o procedimento também vai ser o mesmo, pode ser conduzido à delegacia, o procedimento vai ser instaurado em relação a esses delitos e vai ser encaminhado. Isso já entra mais também na questão do bullying, né? E aí, a gente sabe que tem o bullying que é feito verbalmente, mas também tem o bullying feito muitas vezes nas redes sociais, né? Que são que os adolescentes mais usam e muitas vezes onde eles mais são atacados porque as pessoas se sentem livres para falar o que quiser, porque ali é como se eles entendessem que fosse um campo sem lei, né? E aí, como é que se dá esse procedimento, por exemplo, de um cyberbullying, né? Numa ocorrência disso, como é que vai se dar a questão do tratamento da pessoa que cometeu isso, né? O cyberbullying, tanto quanto as consequências disso para ele, porque muita gente entende como algo que não vai dar em nada, né? Não, dá e tem a chance de dar algo muito grande. Inclusive, a lei de racismo foi alterada para criar essas publicidades desse tipo de situação feitas pela internet. A pena ainda é bem maior, tá? E aí a gente faz uma investigação em relação a isso. Qual foi a rede social que foi postada, quem é o detentor disso, e a gente chega no detentor dessa rede social, no criador dela, e para poder ver quem foi esse autor. E inevitavelmente a gente chega, né? E a reprodução é a mesma, né? É mais fácil de chegar ao autor do que um simples verbal, né? Nos corredores alguém dizer alguma coisa, depois negar e não tem ninguém que a palavra de um contra o outro, né? Exatamente. A deixa tá rastro. Exatamente. Entendi. Tudo deixa rastro ali, fica até mais fácil, inclusive, realmente. Entendi. Sobre o racismo, voltando ao tema de piadas que podem vir o bullying, até onde pode ser, pode ir até não ser considerado um real racismo? Um real racismo, né? Hoje, o entendimento que se tem é de que, para que se constitua um racismo, a pessoa tem que ser tolhida de certas situações. Ela não foi permitido a ela a entrada em um estabelecimento porque ela é negra, não foi permitido a ela um acesso a um concurso público porque ela é de procedência de algum lugar, foi obstado a ela, por exemplo, uma ascensão funcional porque ela entra dentro desses requisitos, né? Isso é o racismo. Agora, quando às vezes a pessoa, apesar de que agora também a lei mudou, porque antigamente tinha injúria racial, né? Sim. Que era um simples, às vezes um xingamento, alguma coisa que a pessoa se sentiu agredida, mas vinculada à cor, isso não era racismo, hoje também já é. Então, até essa pergunta sua, a resposta para essa pergunta até modificou agora, porque antigamente eu responderia para você, olha, não, um simples injúria com esses elementos raciais é só uma injúria, não é um racismo, porque não obstou, não atrapalhou a vida da pessoa, simplesmente foi algo que lhe causou um mal. Só que a lei de racismo mudou agora em janeiro, que já abordou inclusive essa injúria racial, inclusive a injúria racial faz parte. Então, diminuiu os aspectos do que não é racismo. Hoje, muita coisa já se torna mais racismo. Então, a gente tem que ficar muito alerta com isso daí. Entendi.
continuando aí, não mais nesse tema, mas trocando o tema agora, né? Uma outra coisa que a gente trabalha além do bullying aqui na escola e essas questões que a gente tem dúvida, é também sobre a questão da Maria da Penha, né? A gente já teve algumas palestras, né? Ocorreram alguns eventos aqui sobre isso, mas ainda assim, muitas vezes surgem dúvidas sobre, por exemplo, até que ponto aquilo é uma violência contra a mulher, uma fala é uma violência contra a mulher, né? A gente sabe que tem vários tipos de violência hoje, né? Patrimonial, tem vários tipos de violência, mas muitas vezes até que ponto a pessoa entende aquilo como violência e quais são as consequências para o agressor, né? Dessa violência. A pessoa, como é que ela é protegida disso, né? Do agressor, tanto a pessoa que sofreu a violência quanto as pessoas que convivem com ela na casa, né? Como é que isso acontece, né? Antes de passar para o resultado, né? A gente tem um programa, a gente tem uma viatura específica para Patrulha Maria da Penha, 24 horas. Diariamente, de domingo a domingo, são feitas visitas àquelas pessoas. E a gente foca muito na quebra ou não da medida protetiva, né? Já as mulheres que foram a procurar os seus direitos. Inclusive, recentemente teve um cidadão que não podia sair da região metropolitana e saiu, né? Mesmo a vítima da agressão não estando fora daquele setor, mas a ordem era para ele não se ausentar daquele setor para não estar junto dela, né? Então isso aí é um foco interessante. Muitas vezes a gente, na dúvida, a gente, como eu já disse, na dúvida a gente conduz para a delegacia, porque uma vez registrado o boletim de ocorrência, porque muitas vezes a mulher disse, não, mas ele não bateu em mim, ele só foi me xingar, né? A gente faz questão de levar, de registrar, porque dali, quem sabe, num segundo momento, né, ela assessorada pelo psicólogo, né, pela promotoria, ela realmente diga o que tem acontecido, né, dentro de casa, né? Hoje a PM faz um trabalho muito bom em relação a isso. Eles têm realmente essa patrulha da Maria da Penha, sempre verificando, sempre que eles podem também, eles verificam quem já tem a medida protetiva para passar, ver se está tudo bem. Então tem esse apoio, né? Voltando ao outro assunto, quais são os direitos, o que deve ser feito, e toda vez que acontecer uma agressão, essa pessoa agredida, seja ela a mulher, seja os filhos ali do casal, nessa situação de familiar, elas devem procurar a delegacia, fazer o BO, mesmo que seja algo ainda menor, que seja uma simples ameaça, simples, né, que seja, vou te bater, né, às vezes as pessoas falam, batei, mas o cara tá falando de boca pra fora, mas é bom que seja feito porque isso ajuda a inibir, e ajuda ele saber que a polícia também está de olho nele, né? Então é importante que se faça. Ela pode pedir medida protetiva. As medidas protetivas dão uma série de proteções, né? Dentre elas, pode ser um afastamento do agressor do lar, pode ser uma prestação de alimentos para que essa mulher se mantenha enquanto ele está fora, caso ela não tenha capacidade de trabalho, eventual porte de arma dele ser suspenso, caso ele tenha, e algumas outras situações também, conforme o caso concreto, que podem ser pedidas e o juiz pode conceder isso daí para proteger essa mulher. E ela vai ter o apoio também. Aqui em Gravatá nós temos a Secretaria da Mulher, que dá um apoio psicológico para a mulher, né? Elas são encaminhadas para lá e elas dão toda uma base. E nos casos mais específicos e mais graves, essa mulher pode ser tirada da casa dela e o governo do estado tem programas de colocar essa mulher numa casa que ninguém sabe o endereço, ninguém sabe onde fica, para proteger essa mulher, né? Entendi. Então, existem essas possibilidades. Para o agressor, no caso, somente esse afastamento ou também consequências assim de realmente ser detido, de consequências de as medidas, né, que são tomadas em relação a ele, quando de fato há violência, né? Quando tem, por exemplo, uma ameaça, a gente faz o procedimento, é feito um inquérito, tá? Não é feito em termos circunstanciados. Quero ser um procedimento mais simplificado, não é feito um inquérito de verdade, é feito flagrante dele no momento caso peguem nele cometendo aquele ato, e ele vai preso, né, literalmente. Existe a possibilidade de conceder fiança para esses casos. Usualmente eu procuro aqui em Gravatá aplicar fianças mais altas para que ele tenha realmente uma certa dificuldade de pagar e sentir que aquilo está causando um desconforto nele e que de repente pelo menos evite que naquela noite ele volte a casa para fazer alguma coisa, pelo menos ele esfria a cabeça ali também, né? Mas sim, ele é preso, ficam, e dependendo da gravidade do caso, os juízes nem soltam na custódia.
Então ele fica lá na noite e no outro dia fica também recolhido numa prisão preventiva ali, dependendo da gravidade. Entendi. E a gente imagina que são poucos casos, mas não são não. É uma lista tão grande de casos de medidas protegidas, de visitas que a Patrulha Maria da Penha tem que fazer, que às vezes nenhum dia não dá para fazer todas. De tantos casos que tem, né? A gente imagina que talvez não sejam tantos, mas de fato são. Existe um número específico, acredito eu, né, para fazer denúncias em relação à violência contra a mulher? Que a gente possa, né, mais rapidamente fazer essa... Tem o número 180 também, que é vinculado a essas recepções dessas pessoas também. Sim, sim. Só falou do número específico, eu lembrei também do assunto da patrulha escolar, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção de que a patrulha escolar ela existe, que ela é específica para a escola. Assim, acho que se vocês pudessem falar um pouco sobre isso também e falar sobre esse número, assim, parece que eu parti o assunto, mas é porque falou patrulha, eu lembrei da patrulha escolar, que é um outro tema que muitas vezes as pessoas não entendem. Vê a polícia na escola, mas não sabem que aquele trabalho é específico, né? Para a escola mesmo, ela existe para proteger a escola, né? E aí, se pudesse falar um pouco sobre isso, acho que seria interessante também para o pessoal conhecer. Isso, diariamente a gente tem, em todo o ano escolar, a gente tem a patrulha escolar, né? Que é lançada dioturnamente, a princípio nas escolas estaduais, que é um convênio do governo do estado, Secretaria da Educação, com a Secretaria de Defesa Social, né? Eles recebem na folga para trabalhar, não é o efetivo ordinário da gente. É um pessoal que é capacitado pela Diretoria de Articulação Social, né, Direitos Humanos, está com termos específicos. Não são todos os policiais que podem trabalhar na patrulha escolar. Só são aqueles que fizeram um curso e estão capacitados. Tanto que os que a gente trouxe hoje para o EREMPAF já fazem parte desse programa, patrulha escolar, né? E tem outros. Aí diariamente é feito e nesse período de tanta eventos nas mídias sociais, o pessoal ficou com medo, etc. Aí a gente reforçou também com as guarnições ordinárias e extras, né? Sim. Hoje, amanhã, que é né? A gente considera um dia essencial, embora não vá ter aula nas escolas do estado, mas as municipais e algumas particulares vão funcionar, né? Então a gente está diariamente nas escolas. Antes desse advento, a gente priorizava justamente essa patrulha Maria da Penha. Hoje o nosso foco número 1 é justamente a patrulha escolar, né? Não só com a patrulha escolar específica, como as demais viaturas, né? Eu acho que as escolas nunca receberam tantas visitas policiais como nesse período, né? Mas a gente vai continuar, a gente já tem esse trabalho. Eu já disse uma vez para um diretor que esses casos acontecem, todo mês acontece. Eu já recebi a ligação de diretores de escola: vem aqui que o menino marcou para brigar com outro aqui na porta, está ameaçando o outro, e a gente mandava a viatura. Quer dizer, não é coisa nova, né? Mas se a gente sempre a gente prioriza, né? A questão das escolas. E foi criado o 197, né? Que você pode fazer denúncias, né? De algo que você perceba de alguma ameaça, né? Ou algo desse tipo, você pode acessar esse número, né? E fazer a denúncia de forma anônima, né? Qual o número? Eu entendi. O número? 197, não é isso? Isso. A patrulha escolar, ela sempre vem anualmente. Mas qual o principal objetivo da patrulha escolar da escola? Que muitos dos alunos também vêm e pensam que é só vem chegando e pensar, alguém fez alguma coisa. A polícia daqui porque tem alguma coisa errada. Né? Se a polícia aqui é porque fez alguma coisa errada. Exatamente. A patrulha escolar, como eu falei, é um convênio que ele existe o ano todo. Então, os policiais têm um roteiro a seguir, tem que comparecer em todas as escolas, tem que preencher o relatório, né? Fazer as visitas específicas. Se for convidado, como hoje é um dia sui generis, mas durante todo o ano, né? Quer dar uma palestra. Isso é feito toda semana pelo patrulha escolar, né? Aí já é bom essa divulgação, que a pessoa vê a polícia na escola, acha que já está acontecendo alguma coisa, né? Uhum. Mas não, é um patrulhamento escolar, tanto que a gente orienta nosso efetivo, quando entrar numa escola, não entrar como entra em uma abordagem, né? Entrar naturalmente, né? Sem conversando com os alunos, falando com um e com o outro, né? Justamente para desmitificar
essa questão de que a polícia é só repressora, né? Pelo contrário, o papel da gente é mais preventivo do que repressivo, né? É que muita gente pensa que vai ver a polícia chegando, vai ver a polícia só atacando e gritando com a pessoa, mas Mas divulga que a polícia é amiga do cidadão, né? E principalmente do aluno, né? E é justamente esse ponto que eu ia pedir que vocês deixassem, né? Essa mensagem, assim, da importância da parceria, né? De enxergar a polícia realmente não como ver uma viatura, como muitas vezes eu já me peguei vendo assim, vi uma viatura e eu tive medo. Mas medo por quê, né? Se a polícia está ali para fazer justamente a proteção, né? E deixar essa orientação e essa reflexão, né? De que, de fato, a polícia está ali para proteger, é uma parceria para manter a segurança pública, né? Não é um local para você se sentir reprimido de modo algum, né? é para você se sentir seguro. Exato. Muita gente, a gente percebe que se incomoda com a abordagem, né? Mas a pessoa devia ser grata, né? Eu estou sendo abordado pela polícia, então eu estou seguro. Porque uma pessoa podia estar sendo sequestrada, né? Sim. Podia estar acontecendo alguma coisa com sua família. Aí a pergunta que eu faço ao cidadão que se incomoda com a abordagem, né? Preferia ser abordado pela polícia ou no assalto, né? Porque no assalto não vai ter o tratamento que... Aí muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu fui muito ríspido a abordagem. Mas a primeira coisa que o policial tem que atentar é a segurança pessoal, né? À medida que ele faz a triagem, vê que não tem arma no veículo, na pessoa, aí o procedimento já altera, né? O cidadão aí identifica, né? Vê se ele tem se o celular dele está em dia. Porque muito cidadão hoje anda e a gente vê muitos alunos também da rede escolar com celular, furto de queixa de roubo, né? A pessoa comprou, achou uma facilidade, a pessoa rouba na rua, aí o cidadão vai lá e paga 300, 400 reais um celular de 2, 3 mil, né? Mas ele não sabe que ele está cometendo um crime também, né? De receptação, né? Aí a gente já teve, inclusive, dentro de escolas, né? O policial pediu, me deu seu celular para eu dar uma olhada se ele é queixado, e era queixado, né? Infelizmente é o constrangimento, né? Chama os pais, leva para a delegacia. E aí o procedimento seria qual? Em relação a ele que né, Que recebeu o celular, né? Que recebeu o celular. Ele vai ter que provar que não sabe, como é que funciona? Porque na verdade, a partir do momento que ele paga um valor muito inferior ao que o celular vale, já é presumido de que eles tinham consciência daquilo. Então, na verdade, ele não tem mais o que provar. A não ser que ele realmente prove, eu paguei 200 porque o celular não prestava, porque eu comprei ele para poder recondicionar, porque ele só valia isso, alguma coisa desse sentido. Mas o celular é normal e ele paga 200 no celular de 2.000, alguma coisa parecida, já está presumido de que ele recepcionou aquele celular de algo que veio de produto de furto, né? Então, é mais ou menos assim. Respondendo a sua pergunta quanto à aproximação da polícia, né? O que os alunos têm que entender é que a gente realmente busca essa aproximação de estar ali demonstrando o nosso trabalho, que nós estamos ali para eles, não contra eles, né? Quanto à abordagem, realmente é natural que a pessoa abordada ela se sinta um pouco constrangida, um pouco receosa. Eu até comentei uns dias desses de que eu fui abordado pela PRF na rua, me pararam, eu estava na rodovia, eu dei uma cortada no trânsito, eles acharam um pouco esquisito, ligaram o sirene e vieram atrás de mim. E eu sou policial e mesmo assim eu me senti um pouco, assim, eu digo, a palavra não é bem essa assim, mas um pouco receoso. Não tinha nada errado, eu sou policial, tá tudo certo, mas é uma sensação que é até boa de se ter, porque a gente tem que ter um respeito pelas autoridades, por quem está trabalhando e fazendo o serviço dela ali. E, então esse sentimento é natural. Agora, o que a gente não pode ter realmente é o medo, falar, ou aquela ojeriza da polícia de não deveria estar me abordando. Não, é natural e a gente realmente tem que querer ser abordado porque isso é para o bem da população. Quanto mais pessoas abordadas ali, mais segura vai estar aquela população, porque vai estar fazendo o controle das coisas que estiverem erradas ali, né? Então, fez a abordagem, passou, ok, sim senhor, não senhor, e tá tudo certo, vai ser liberado e é ótimo para todo mundo, né? Essa consciência tem que ficar. Agora o receiozinho, aquele friozinho da barriga é normal, eu também sinto e senti, e tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que ter um pouco de respeito pela hierarquia, pelas situações, pelas pelas regras oportunidades, também, né? pelas regras. Exatamente. Mais alguma dúvida, Caio? Não, acho que já, por enquanto, até agora, as dúvidas foram cessadas.
Vocês têm algo mais a falar? Não, é só pedir para os alunos, né, para que a gente está enfrentando esse problema aí nas escolas, que ninguém fique compartilhando nada, ninguém fique criando nenhuma situação, gerando nenhum pânico, porque isso, além de criar um pânico desnecessário num colégio de vocês, que deveriam, né, estar num clima todo mundo muito bom, o colégio é muito bom, a estrutura é muito boa, quisera eu ter estudado aqui quando era novo, então a gente não tem necessidade de fazer isso. E também há repercussões criminais em relação a isso, então evitem problema à toa, né? Às vezes a gente sabe que tem gente que não quer nem fazer o mal, mas quer às vezes aparecer, fazer uma gracinha, chamar a atenção, é totalmente desnecessário, a gente tem que cuidar da vida da gente, estudar e desenvolver nossa vida. De fato, saber que aquilo que a gente fala tem consequências, né? Nem tudo que a gente pensa, a gente fala, né? Mas João tem alguma coisa? Estamos satisfeitos, né? Só é interessante diferenciar, né, o papel da Polícia Militar e da Polícia Judiciária, né? Sim. A Polícia Militar, ela cabe a ação preventiva, primeiramente. Ela só age repressivamente na iminência ou na existência de um crime, algo que a gente deva agir, né? Enquanto o papel da Polícia Judiciária é justamente investigar e dar prosseguimento às ações. Ótimo. Mais uma vez a gente agradece, né, a presença de vocês, né, na pessoa do professor Carlos Eduardo, né, o diretor aqui, o gestor da nossa escola, e agradece a parceria também, né, que a gente está tendo principalmente nesse momento, né, em que realmente existe, né, uma rede de fake news sendo formadas, mas a gente saber que tem a parceria com a polícia e saber que a gente está seguro, né, mediante a patrulha escolar e todos os procedimentos que têm sido tomados, é algo que deixa a gente mais tranquilo, reconforta a gente, né, e que assim seja, né, que a gente continue de fato tendo esse sentimento de que a gente tem essa parceria para que a segurança pública seja mantida, principalmente para aqueles que são os menores, né, que são aqueles que a gente realmente quer cuidar para que nada aconteça, né. E é isso então, gente. Obrigada. Obrigada, Caio, também, por esse aqui. E até o próximo programa, então.